Você acredita em reencarnação? Em outras vidas? Você acredita que você já teve vidas passadas? Vidas anteriores a essa? Eu me chamo Ana Maciel e hoje eu quero conversar contigo sobre isso. Tem muitas pessoas que acreditam, tem muitas pessoas que têm dúvida, não sabem, elas não têm uma opinião definida, e tem aquelas pessoas ainda que simplesmente não aceitam, acreditam que só exista essa vida e é isso aí. E eu acredito que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio para escolher no que acreditar. E tá tudo certo, a gente precisa respeitar a opinião dos outros, precisa aprender a entender que cada pessoa tá no seu próprio momento e tá no seu próprio grau da evolução, e tá tudo certo. Eu vou compartilhar contigo hoje a minha experiência. Como que aconteceu comigo, o que precisou acontecer para mim em busca de conhecimento e como que hoje eu cheguei a isso, a acreditar. Eu acredito, eu tenho certeza que existe reencarnação, que existe outras vidas, em decorrência das várias experiências que eu já tive, que eu vou compartilhar contigo agora. Quando eu era pequena, eu tinha um medo absurdo de morrer. Eu pensava na morte todo dia. Eu lembro que eu ia dormir chorando praticamente toda noite, com medo de morrer, porque eu pensava assim, tá, eu vou morrer, para onde que eu vou? O que vai acontecer? E como que vai ser? Eu tinha medo desse processo, o que ia acontecer depois da morte. Isso me gerava pânico, era horrível sentir aquilo. E isso durou boa parte da minha vida. Claro que quando eu era criança isso era muito forte, depois foi amenizando, mas continuava lá, continuava existindo. E eu lembro que eu não dividia isso com ninguém, eu não conversava com ninguém sobre isso. Eu nem lembro os motivos, devia ser vergonha, devia ser medo, nem lembro direito. Mas o fato é que aquilo era muito meu, eu não dividia com mais ninguém. E eu só fui conseguir resolver isso quando eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar espiritismo, eu não tenho bem certeza do ano, mas deve ter sido lá por 2011, 2012, mais ou menos. Foi por aí que eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, aí sim a coisa realmente começou a fazer sentido e eu consegui resolver aquele medo que eu tinha, porque eu comecei a entender o que acontecia depois da morte. Então, para mim, no meu caso, entender isso fez toda a diferença. Me tirou aquele medo que eu tinha, aquele medo de morrer, do que vai acontecer. E eu fiz recentemente uma formação justamente sobre isso. O nome da técnica que eu estudei, psicoterapia reencarnacionista. Essa técnica, ela ensina que nós estamos aqui para a gente evoluir. E todos nós temos as nossas próprias dificuldades. E uma coisa que a gente precisa entender é que se nós estamos aqui nesse plano, estamos na Terra, estamos nessa cidade, estamos nesse país, é porque nós temos sintonia. Nós somos atraídos para um lugar por sintonia, porque a gente é parecido de alguma forma com as pessoas, com os seres que estão ali. Claro que alguns estão ainda aprendendo, outros precisam de um pouco mais de tempo, mas somos todos muito parecidos. Todos nós estamos aqui porque a gente precisa aprender, porque a gente tem situações para corrigir, porque a gente tem o que melhorar ainda. Então isso é importante a gente entender, até para não gerar revolta. Ah, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que estar aqui? Tem que estar aqui por um motivo, tem que passar por isso por um propósito. Então quando a gente se revolta, dificulta muito as coisas. Então é importante aceitar, e aceitar não é se acomodar, é bem diferente. Eu posso aceitar, melhorar a partir daquilo, e a acomodação é quando eu paro. Não, já que é assim, então vou ficar aqui quietinho. Não, não é isso que eu tô falando, eu tô falando de aceitação, que é bem diferente. Então, todos nós temos algumas situações que a gente precisa melhorar. Por exemplo, assim, ó, uma pessoa que ela é muito medrosa, ela tem medo de tudo, tudo é motivo de medo para ela. Ela tem medo de sair de casa, ela tem medo de iniciar um relacionamento, ela tem medo de trocar de emprego, tudo é medo, ela tem muito medo. Esse medo, ele não nasceu nessa vida.
esse medo já acompanha ela há muito tempo e ela está aqui justamente para curar esse medo. Então, a vida é muito sábia. Se a gente conseguisse expandir a consciência a tal ponto para entender isso, a gente ia perceber que tudo tem um sentido e tem um sentido muito lindo, que é a nossa evolução. Então, a vida, ela vai te colocando pessoas, situações para potencializar aquele medo, para aflorar aquilo, para você perceber que você tem que melhorar. Eu sempre falo assim, eu sempre dou o seguinte exemplo nos meus atendimentos e cursos. Imagine que você foi pegar um copo e o copo ele não é transparente, você não consegue enxergar o líquido. E aquele copo, você olha de cima, parece que ele tá limpo. Tem água ali, parece que tá limpa. E daí você toma aquela água e você não consegue ver a sujeira que tá lá embaixo. Por quê? Porque não tá visível. Você não viu aquilo. Você só enxergou de cima e parecia que tava limpo. Só que o que acontece? Quando você balança aquele copo, a sujeira vai vir para cima. E daí você vai ver. E daí, nesse caso, você vai poder escolher se você vai querer tomar o copo com água suja ou não, porque você tá vendo. Agora você tem um poder de decisão mais consciente. E é exatamente isso que acontece com a nossa vida. As situações que acontecem para potencializar aquele sentimento que você tem, é como se você balançasse aquele copo e viesse à tona a sujeira. Quando vem à tona a sujeira, você tem a oportunidade de limpar ela. E é exatamente isso que acontece com os nossos sentimentos. Aquela situação que aflorou aquela raiva, aflorou aquele medo, aflorou aquele sentimento que você tem esse propósito para você perceber. Porque se não acontecesse essas coisas, essas situações, como que você iria saber que você precisa curar aquela raiva ou aquele medo? Então, todos nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para curar esses sentimentos que a gente ainda tem, a gente é muito apegado ainda a esses sentimentos nocivos que nos fazem mal, que nos baixam a nossa vibração. Então a gente precisa aprender a lidar com tudo isso, e lidar não quer dizer esconder. Quando você esconde o sentimento, você sente raiva e você não quer mostrar. Você guarda aquela raiva pra você. Isso é uma bomba relógio. Uma hora vai explodir, porque você vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando. Uma hora alguém te olhou, só te olhou, atravessado, pronto, explodiu tudo. Por quê? Não foi aquela pessoa, aquela uma que te olhou daquele jeito que fez com que explodisse. Não, foi todas as vezes anteriores que você guardou, guardou, guardou. Uma hora explode. Então precisamos sim aprender a lidar com a nossa sombra. Tem um livro do Deepak Chopra que ele ensina isso, o efeito sombra é o nome do livro. Ele ensina a gente a acolher essa sombra, entender ela, entender o porquê que ela tá ali e, consequentemente, ir aprendendo a lidar com tudo isso de forma equilibrada, de forma harmoniosa. Eu estou gravando uma série de vídeos falando sobre espiritualidade, sobre o caminho da espiritualidade, porque eu entendi que o meu propósito é esse, o meu propósito é ensinar isso. E eu gosto muito de estudar isso. Eu tô sempre estudando, agora eu tô estudando física quântica, que a física quântica prova cientificamente tudo isso que eu tô falando. Então eu gosto muito. Se você quiser se aprofundar mais, eu sugiro que você acompanhe o Hélio Couto, a Eliane Ourives, leia o livro Quem Somos Nós, Eu Sou o Universo. Então tem bastante informação para pesquisar, porque para a gente formar a nossa opinião, a gente precisa estudar, precisa entender, precisa pesquisar para que se forme uma opinião com fundamento. Então eu te convido a fazer isso, eu te convido a estudar, a entender mais, porque conhecimento é poder, conhecimento te traz poder de decisão. Pense nisso. Tudo de bom para você, a gente se vê por aí ou no próximo vídeo.